que menina louca. Ué, mas Carol, comece contando pelo seu nome. Carolina, é inteiro. Inteiro. Carolina da Silva Costa. Carolina da Silva Costa. Você nasceu onde, Carolina? Eu nasci em Guarulhos. Em Guarulhos? Isso, é região metropolitana de São Paulo. Eu sempre morei na cidade de São Paulo. Só que meu bairro é na divisa com Guarulhos. Então Certo. a maternidade mais próxima ficava em Guarulhos. Então, mas você morou em São Paulo? Mas eu só morei em São Paulo, eu sou paulistana. Ela é paulistana. Paulistana Por quê? da Gema. Eu também. Eu sinto até palpitação quando eu desço assim no Rio Tietê. Ah, De saudade. Então, eu amo São Paulo, eu adoro aquele caos. Sei lá. você aprendeu a ser o quê? Lá Quem em São eu Paulo. sou. Quem você é? E quem você é? Gente, difícil. É difícil mesmo. Ai, vou começar. Pode eu começar. sou uma mulher, eu sou educadora, eu sou uma mulher negra, educadora, eu sou guerreira, lutadora, E qual signo? Sagitário. Ah, por isso que é guerreira. É por isso que ela é guerreira. Ah, que legal. Sagitário. E você não disse que ano que você nasceu? Eu nasci em 1980, então hoje eu tenho 37 anos, vou completar 38 em dezembro. Isso é dezembro que você nasceu? Em Que dia? dezembro, Que dia? dia 3 de dezembro. 13 de dezembro? O dia que o meu pai nasceu. Ah, que legal. Não vou esquecer mais disso. Ó. Ai. E você nasceu num lar chamado com o pai e a mãe, como que chamava? Então, o meu lar é um lar tradicional, com a mãe, pai, eu sou a filha mais velha e eu tenho uma irmã mais nova, só. Só? É tradicional, né? Mãe, Não é tão pai. tradicional assim, mas pelo menos tem a mais velha e a caçula. Isso, eu sou a neta, eu sou a primeira neta da família. A primeira Então eu sou a neta? primeira neta por parte do pai, primeira neta por parte de mãe. Os seus pais são de que época da vida? Nasceram quando? A minha mãe e meu pai, eles nasceram em 60. Minha mãe em 59, Ai, meu meu pai em Deus. 60. O seu pai tem a minha idade? Não, meu pai faleceu. Não, mas ele teria. Teria a sua idade. Gente, eu agora me dei uma responsabilidade. Você poderia ser minha filha? Ó, com 37 anos. Olha aqui, Neuza. A Carol podia ser nossa filha. É verdade, eu nasci. Ah, esse é legal. Seu pai faleceu do quê? É triste. O meu pai, ele era alcoólatra. Então, o coração dele inchou por causa do alcoolismo. Aí ele tinha bastante complicação respiratória porque o pulmão também ficou muito infeccionado. Aí ele passou durante uns 7 anos tendo vários tipos de doenças, sintomas relacionados a essa insuficiência cardíaca e depois pulmonar. E quando que ele morreu? Ele morreu em 2015. Faz pouco, Ele morreu em março de 2015. faz pouco tempo. Mas, Ele tinha 55 anos. isso, bem novo ele morreu. E a sua mãe? A minha mãe, ela tá viva, né? Vai fazer 60 A idade anos. da minha filha, da minha esposa. Minha esposa já fez 60 anos. A minha mãe vai Só fazer 60 em março. do em ano que março. vem. Que a escola é uma coisa terrível, como a vida, né? E a sua vida foi difícil. Você falou do seu pai e da sua mãe. Isso. Aí, e como é que foi a sua infância? Ah, eu avalio que ela foi muito boa. Eu nasci numa região, na Zona Norte, no lado nordeste de São Paulo, no norte e leste. Que bairro que era? Chama Vila Sabrina, na região da Vila Maria. Ali é próximo à Vila Maria, o Jaçanã, divisa com Guarulhos. Aonde é o apartamento da minha mãe, que é da Coab, que a gente mudou para lá em 1984, eu ia fazer 4 anos, passa a Fernão Dias e imbrica com a Dom Pedro, com a Dom Pedro não, com a Dutra,
Então é no fim de São Paulo. Certo. Atravessou a Fernão Dias e Guarulhos. Ali o Tietê, mas o Tietê ali parece que é bonito, né? Tem uma parte que é pantanosa, que né? é o Parque Ecológico do Tietê. Você nasceu perto. Eu nasci próximo a essa região. É por isso que você tem saudade do Tietê, porque o Tietê ali é outro Tietê, ou é aquele mesmo Tietê cheio de Não, mel? é só o Tietê, não é saudades, mas é que eu gosto da cidade, então, e o Tietê é um símbolo da cidade. Não é um símbolo bom, é verdade. mas eu gosto. Atualmente não é um símbolo bom, mas ele sempre foi mas ele é um símbolo. Até então, os anos 50, né? Então eu vejo esse símbolo e fico emocionada. É verdade. Eu também, porque ele tem esse significado histórico bem tipo da cidade, onde os bandeirantes saíam, né, para aprisionar índios e vender como escravos. Então, você nasceu em 80, a sua infância foi nos anos 80. 80. Você estudou lá em São Paulo? Sim, em escolas municipais, né, públicas. Então você é fruto da Escola Municipal de São Paulo? Eu sou na verdade, eu estudei a educação infantil na escola municipal, no Jaçanã, e o ensino fundamental em escola estadual, já lá no meu bairro, na Vila Sabrina. Certo. E qual foi a sua Então experiência? eu falo que eu só estudei em escola pública da minha vida inteira. Todo mundo já foi embora? Já. Da primeira série até minha segunda, até a faculdade. Só que eu também eu ingressei numa segunda graduação que eu não consegui concluir. E qual que era a segunda graduação? De dança. Tá tudo de Conta novo. de novo. Então. O primário, primeiro a quarto ano eu fiz na escola próxima ao meu bairro, da minha casa. No quarteirão da minha casa. Escola estadual. Então lá que fez a alfabetização. O ginásio, antigamente o ginásio... Mas você já não é da época do ginásio. Só fala assim de modo metafórico, né? Porque você é primeiro grau. Mas você nasceu em 80? Mas eu chamava de ginásio. Chamava também. ginásio porque o nome do colégio era ginásio? Não. Porque tem colégios que permaneceram com o nome. Aqui né? todo mundo chamava ginásio também. Você Eu lembro que não era o nome, não era esse porque nome. era separado do primário. Isso, do primeiro primário. à quarta série, Isso. no caso. Aí fiz também nessa escola. E o ensino médio, que era colegial. Que era o segundo grau, que Isso. também chamavam colegial. Mas isso é coisa de São Paulo, sabia? Isso. Porque em Brasília não se chamava mais colegial, era primeiro e segundo grau só. A gente chamava colegial, primeiro ano colegial. Também fiz em colégio estadual. Aí, em 1998, eu me formei no ensino médio. Eu prestei vestibular. Quando que você se formou? 1998. Em 98. Aí eu ia fazer 18 anos, né, no final de 98. Prestei vestibular. Eu não passei em nenhum vestibular, só que eu não fiz cursinho. Eu achava que só com que eu estudava na escola eu ia conseguir passar no vestibular. Então eu me inscrevi na USP e na Unesp. Prestei e não passei. Também prestei no Mackenzie e não passei. Em 99 eu prestei de novo o vestibular. Na USP, na Unesp, na Unicamp, no Mackenzie, na Universidade de São Francisco. E aí eu já comecei a fazer cursinho. Um cursinho de uma organização do Movimento Negro. Cursinho Em para São negros, em São Paulo. Aí Como é que chamava esse cursinho? Educafro. Aí eu comecei... Eu já vi falar dele. Ele cresceu. No 7 de setembro, no Grito dos Excluídos, aqui em Campinas, ouvi muito em bandeiras Educafro. Ele cresceu, ele criou outros polos. Eu lembro que o meu era o terceiro polo que tinha lá na Zona Norte, ainda no Jaçanã, onde é hoje no Tucuruvi, próximo à estação Tucuruvi do metrô. Aí, em 2000, eu falava assim, eu não quero fazer faculdade particular, porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu não vou ficar sacrificando a minha mãe, eu vou prestar faculdade pública porque é o meu direito. Aí em 2000 eu prestei vestibular de novo. Aí é engraçado que em 2000 eu prestava muito concurso público. Para todo concurso público que tinha de nível ensino médio eu prestava. Aí eu passei no IBGE. Então eu trabalhava no IBGE como supervisora do censo, estudava à noite e prestei os vestibulares. Aí eu passei em todos os vestibulares. Mas você estudava à noite no cursinho? No cursinho e também de madrugada em casa. Eu estudei muito. Uma coisa que eu fiz na minha vida, aliás, que eu ainda faço. Eu só faço menos por causa dos meus filhos agora, mas é estudar.
Aí você passou em todas o que fez, Menos a que eu mais queria, que era a USP, que era a USP. porque era mais perto de casa. Né? Isso. Mas há coisas que são Males que vieram para o bem bem. para o bem, né? Porque aí você nunca teria entrado aqui Na Unicamp, que aí eu entrei no na Raul Unicamp. Pila. Não, que no caso, para o bem do Raul Pila, você não passou nada Aí na eu, USP. aí eu também é legal, que eu pude escolher, né? Eu pude escolher qual lugar que eu ia. Aí o pessoal do cursinho ajudou. Não, vai para a Unicamp, que lá tem bastante ajuda. E eu tinha uma vizinha minha que já estava aqui em Campinas, fazendo a faculdade de artes cênicas. Aí eu vim. Só que minha família, ela é uma família assalariada, com poucos bens. Eu cresci na periferia de São Paulo. Assim, na periferia geográfica, mas socialmente o seu pai e sua mãe faziam o quê? Minha mãe e meu pai, eles sempre foram autônomos. Então meu pai, ele trabalhava mais na área da construção civil. Ele era pintor de casas, às vezes ele fazia algumas reparos e mais nessa área da construção civil. Isso ajuda. A minha mãe, ela fez muita coisa na vida dela. Mas a minha mãe, minha mãe foi secretária, pesquisadora, minha mãe trabalhou de manicure, a minha mãe trabalhou muito como assessora parlamentar, acho que esse é o trabalho que ela mais trabalhou. Assessora parlamentar de políticos. Mas com vereadores, no caso? Vereadores, deputados estaduais. E ela tem uma jornada grande junto com ele chama Ítalo Cardoso. Ele já concorreu a vereador e a deputado estadual. E ela já fez 3 ou 4 mandatos junto com ele. E qual era o partido que ele pelo qual? E ele, na verdade, mais que um partido... A partir dos anos 80, então você era criança. Ele trabalhou muito com os direitos humanos. Então, muitas legislações hoje que existem sobre direitos humanos... A minha mãe falou que o Ítalo participou de muitas conferências, muita escrita de documentos. E a sua mãe estava lá assessorando. Você sabia porque você estava crescendo ouvindo tudo isso? Minha mãe fez parte do movimento negro da década de 80, aqueles... como que chama aqueles encontros? Não sei. Você que vai dizer para mim. Como que era o nome daqueles encontros? Porque você é fruto também do cursinho deles. Eu sou e fruto a mãe trabalhava. Eu sou fruto do movimento negro. Crescendo, vendo a mãe trabalhando. Isso. Eu nunca fui uma jovem envolvida na atividade na política, mas eu sempre fui uma jovem politizada. Tanto que uma vez no ensino médio, chamaram a gente para ir numa passeata a favor da educação. Mas era mentira, era uma passeata para fazer campanha para o Fernando Henrique Cardoso, quando ele se candidatou a presidente em 94, eu acho. 94. Aí, eu lembro ele era ministro das Relações Exteriores, depois foi ministro da Fazenda e aí ele se candidata como presidente. Levaram várias pessoas da escola falando que era pela educação. A gente fazendo a passeata começaram a dar uns santinhos. Não santinhos, uns faixas, banner com a candidatura dele. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Vocês foram enganados. Fomos enganados. Estão no massa de mandoca. E é legal, porque não foi enganados pela diretora. Como é que a diretora... E o que diz no caso? Aí, a minha não mãe... era o Grêmio, não era a iniciativa do Grêmio. Não era a iniciativa do Grêmio, era de alguns professores. A minha mãe sempre foi muito atuante nas escolas onde eu estudei. Inclusive, atuante como? Ela fazia parte da APM, ela ia lá, falava não. Por exemplo, quando teve que aprovar nas escolas a progressão continuada, e a diretora ela era do PSDB. Filiada ao PSDB. Sabia disso. Ela foi lá e falou, não, isso é um desmonte da educação. Eu não aceito. E a diretora teve que fazer uma reunião, esconder que a reunião ia acontecer para minha mãe não ir. Que era para poder aprovar, isolando os inimigos da causa. Da causa que depois vai ganhar prêmios da Unicef, claro, mas eles não tinham os filhos na rede estadual, né? Eles melhoraram os números, mas não a qualidade do ensino. Na verdade, eles
pioraram, né? Porque eu sei que piorou porque eu estudei na escola de 90 e eu dou aula agora, dei na escola, aula nas escolas dos anos 2000, Então, né? você como aluno, como é que você pode dizer isso? Que piorou? Como aluna Como aluna, e depois pedagoga, que entende o que é isso? como eu posso dizer que piorou? Nas suas memórias. Nas minhas memórias. Acho que algumas questões assim, para nós, naquela época eu acho que era muito claro o currículo escolar. Era muito claro para os alunos os objetivos da escola. Você acha isso? Nos anos 80, 90? Pelo menos para mim, na minha escola Você sabia? era. Você Eu sabia sa- eu o que sabia tinha que ser estudado e feito. o que tinha que ser alcançado. Eu tinha canais de avaliação dentro da minha escola, por exemplo. A gente podia falar se o professor estava dando uma boa aula ou não. Os alunos? A gente dava, a gente dava opinião. Dava opinião, mas através do Grêmio, o que era? Através de Grêmio, através das reuniões. Eles chamavam a gente para participar das reuniões. Agora eu não sei se Do era conselho porque, de escola? eu não sei se era porque minha mãe participava da escola. Aí arrastava vocês ou porque ela intimidava lá a mera presença, né? Eu também não posso falar isso eu não posso falar isso de geral, mas pelo menos das escolas que eu estudei. Você eu não estava tenho consciente? Não tenho muito. Eu tenho orgulho de ter estudado em escola pública. Eu falo que eu aprendi muito. Porque não foi só o aprendizado de conteúdo em sala de aula, mas a vivência cidadã. Eu né? jogava muita bola, eu fazia parte de times, dentro, fora da escola, tinha festas, tinha semana, não sei o quê, tinha muita atividade, tinha teatro na escola. A minha escola era uma escola legal, sim. Como era o nome da escola? Chama Vitor dos Santos Cunha. Até lembro o nome da escola. Que maravilha. Então você guardou com boa memória o seu período de escola. Sim. Agora, essa vivência da aprovação continuada não é uma boa memória para você. É o que ficou parecendo. Eu saí da escola com a progressão começando. Você ainda não tinha visto os efeitos. Não tinha visto os efeitos. Não, e outra, eu era uma boa aluna. Eu tirava nota boa. Eu era muito estudante, como eu falei, eu estudava muito. O professor dava, por exemplo, naquela época a gente comprava os livros. Não tinha um programa do livro didático. Mas eu acho que hoje é melhor. Nesse aspecto, hoje é 1 milhão de vezes melhor. Porque né? os pais não precisam comprar. Eu também sou da época que o pai precisava comprar 8 livros para cada filho que estudava na escola pública. Isso. Só que a minha mãe... Só que a maioria dos pais era muito difícil, porque era muito caro. Claro, só que era eu e a minha irmã no mesmo ano. E a minha mãe a gente tinha que fazer o que dava, porque a minha mãe ela não tinha que comprar um livro do 7º e do 8º. Ela tinha que comprar 2 livros do 7º de cada Mas matéria. por que a idade é tão curta? Eu não entendi. Porque assim, a minha irmã, ela é 1 ano mais nova. Porque você é do fim do ano, aí dá meio complicado, não é por eu isso? fui para a 1ª série e ela deveria fazer o último ano da educação infantil. Só que separou a gente de escola, porque ela tinha que ficar na escola de educação infantil e eu ir para o ensino fundamental. E ela não queria, fazia muita birra, ficou muito triste, entrou em depressão. Aí a minha mãe pediu para a diretora da escola onde eu estava, em vez dela pedir para eu voltar para adiantar, para adiantar minha irmã. Aí e se tivesse algum problema, repetia minha irmã de ano, mas pelo menos ia ficar na mesma escola. Mas a sua irmã conseguiu acompanhar? Conseguiu acompanhar. E nós fizemos a escola tudinho no mesmo ano. Na mesma classe, não? Algumas vezes sim. Quando eu estava na mesma classe, pelo menos podia compartilhar o mesmo livro, né? Mas a sua mãe comprava 2. Não, minha mãe nunca comprou 2, ela não podia comprar. Não podia comprar? Não Como podia é que comprar ficava? Nenhum. Como é que ficava então? Comprava 1 e dividia. Bom. Porque não era um professor de história, dava aula no mesmo 6º ano. Aí ou a gente sentava junto quando era da mesma sala, quando a gente era sala diferente, na hora que o professor ia para a sala dela, eu levava Mandava o livro. buscar o livro. E na hora que vinha, que a minha mãe, ela nunca tinha emprego fixo também.
ela era autônoma, ela até tinha um cartão do autônomo, ela não tinha um emprego assim, que seguiu numa empresa, ou que não era funcionária pública, nunca foi, até foi, né, mas como por causa dos mandatos lá. Mas aí acabava aquele período, ela não tinha mais nenhum emprego, então era bom enquanto ela estava trabalhando. Quando ela não estava trabalhando, não tinha mais, assim, não tinha muita coisa. Então você também é fruto dessa política pública, bem ou mal que seja, que é a escola pública, né? Eu sou. Independente da renda dos pais, a educação tem que ser oferecida, porque já havia esse princípio de que é direito do cidadão, mas dever do Estado, né? Então, esse negócio que dá certo, eu sou prova. Sabe por quê, Carol? Eu sou prova que a escola pública dá certo. Eu não penso em material, em bens materiais, porque as pessoas pensam assim, é sucesso se você conseguir um emprego, comprar um carro e uma casa. Ascender socialmente na vida, ter uma casa bonita que se mostra para os outros em foto, e depois uma renda que você pode viajar, não sei o que. Tem um professor que acha que isso é legal, só que desmerecendo as políticas públicas que foram feitas para que isso acontecesse. E também os que ficam embaixo, como se eles apenas trocassem de lugar na pirâmide, né? Eles saíram de baixo e foram para cima, e agora se sentem uma elite. Então, e agora pior ainda, estão defendendo, sabe o quê? Que a escola, o Estado tem que dar o direito das famílias educarem os seus filhos em casa. Então a gente estava falando sobre isso, né? Certo, e essa moda está chegando inclusive nessa escola. Aí uma vez eu falei com uma pessoa que trouxe a ideia, né? Eu mostrei o seguinte: seria muito legal, mas quem que vai ensinar? Porque eu sou professor e tenho que sair para trabalhar. Eu não poderia ensinar para minha filha matemática, por exemplo. Eu sou professor de história, né? Então, por mais que eu até entenda e tenha tirado boas notas em matemática, eu não saberia dar aulas de matemática para minha filha. Eu poderia dar aulas boas de história, mas então imagina, eu em casa tendo que cuidar da educação completa dela. Aí alguém disse, mas a minha mulher fica em casa. E eu falei o seguinte, mas você, por melhor que seja, não é da área de história, etc. Nem vou falar porque deu uma confusão danada. Olha, isso é um retrocesso. Porque o que eu entendo, a legislação vigente que existe hoje, ela é o fruto de uma construção filosófica, teórica, que levou muito tempo para chegar onde ela está. Quando diz que a educação é universal e obrigatória, eles não estão falando isso porque ontem eles inventaram que vai ser para todo mundo e ontem eles disseram que vai Vamos testar para ver se dá certo. Não, gente, isso é uma discussão centenária. Quando você tem uma já lei... testada, já comprovada, você mesmo dizendo que você é fruto dessa escola. Então, quando você tem uma lei ali... Imagina o seu pai ensinando você. É aquela história, né? Da bola. Né? Hoje a galera tá assim. Você tem a bola. Aí você vai jogar a bola. Aí você é o pior, todo mundo faz gol em você. Você fala, não quero mais, vou embora. É a mesma coisa que estão querendo fazer com as leis. Não serve mais pra mim? Joga essas leis no lixo. Gente, é coisa testada. Essas palavras que estão lá no código, que a gente corre tanto para fazer com que elas aconteçam, é uma construção histórica. É óbvio. Eu sei, eu não entendo porque que as pessoas não entendem isso. Então, quando fala obrigatoriedade e universalização da escola, gente, é porque esse negócio aqui precisa, é necessário. Isso aqui é uma pessoa fala, escola não vai transformar o mundo, não é para reformar o mundo. Eu escuto a pessoa e falo, beleza, mas eu acredito que mesmo a escola que não está funcionando, tem que fazer funcionar, porque ela vai ajudar a melhorar o mundo, sim. Isso não assim, essa é a coisa mais clara que eu tenho na minha mente. Aí eu quero saber, para você chegar a essa maneira de pensar, claro, a sua formação acadêmica. Eu fiz pedagogia na Unicamp também. Certo. E você veio para cá para fazer foi a escolha que você fez. Porque... Sabe por que eu escolhi? Não sei. Eu quero saber. Porque assim, a minha família, nós temos 3 advogados.
Eu tenho 3 tios advogados. E eu sempre admirei eles. E eu falava, eu vou fazer direito. Eu vou fazer direito, eu vou ser advogada, minha vida inteira. Aí quando chegou na época da faculdade, eu falava, eu vou fazer direito, mas eu vou em faculdade pública, porque eu não vou pagar, porque eu sou pobre e eu tenho direito e eu consigo estar na faculdade pública. Isso muito antes das cotas e dos planos dos governos. Questão de dignidade. Eu falei, eu quero, e é isso que eu vou fazer. Aí eu comecei a prestar direito. Por isso que eu não passava no vestibular. Então, em 98 e 99, eu prestei direito na Faculdade USP, de São Francisco. Prestei na Unesp, em Franca, fiquei prestando direito, no Mackenzie, fiquei prestando direito. E que é ultra concorrido, e mesmo os filhos da classe média alta, que são filhos de advogados e de promotores e de juízes e tudo, eles levam anos para conseguir entrar. Então, aí eu, negra, cheguei em São Paulo, escola pública, falei, vou entrar, não entrava. Aí no terceiro ano de tentar entrar na faculdade, aí tinha a Unicamp e não tem direito. Então você... Aí eu coloquei... Como você tinha passado para a Unicamp, mas já tinha aí eu feito falei, isso. vou pôr pedagogia, porque talvez é o mais próximo. Aí eu falei, sabe, Dilma, eu vou pôr em pedagogia em todas, porque eu tenho certeza que eu vou passar. Porque por causa da certeza de passar, ou porque você acha que havia afinidades? Porque eu queria fazer direito, porque eu queria ensinar as pessoas do meu bairro... Os seus direitos. Os direitos que elas têm, que elas não sabem. Elas às vezes ficam ali... Porque a sua mãe fez essa pedagogia. Isso. Uma pedagogia social, política. Isso. Aí eu falava, eu tenho que fazer direito. Aí eu falei, eu vou fazer pedagogia, porque se pelo menos eu não vou saber do jeito, eu vou estar estudando educação. Que também é uma das coisas que eu acho que é importante na sociedade. E falar para as pessoas do jeito que elas têm envolve uma relação educacional. Aí eu vou fazendo pedagogia, quando eu terminar a pedagogia, eu presto direito. Aí eu prestei pedagogia, não deu outra, eu passei. Isso foi que ano mesmo? 2000. Aí eu comecei a faculdade de pedagogia em 2001. Que já era o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Já era o final, já estava no final. Segundo mandato, que foi exatamente quando as coisas foram para o brejo. A vaca foi para o brejo porque desvalorizou a moeda e porque todo aquele conto da carochinha se mostrou falso. Mas você sabia, o Alberto, que essa época foi meu primeiro emprego, com 18 anos? E por que foi seu primeiro? Meu primeiro emprego foi meu primeiro emprego oficial. Meu primeiro emprego foi como supervisora do censo. Do IBGE. Estado, né? Então, que era um emprego, na verdade, oferecido pelo Estado. E eu ganhava bem, porque o recenseador tinha uma faixa, eu era supervisora. Eu ajudava minha mãe nessa época que ela ficou desempregada. Foi por 6 meses, mas foi legal, porque aí eu terminei. Deu para acumular uma renda, né? Foi muito legal. E a minha mãe não deixava eu trabalhar. Eu e minha irmã sempre falavam, desde os 15 anos, que a gente queria trabalhar. Ai, do que? A gente vai entregar panfleto no farol. Ah, de recepcionista naquela loja. Minha mãe, vocês não vão fazer isso. Não vai! Não deixava isso aí, a gente brigava com ela. Você quer 2 vagabundas em casa? A gente falava pra minha mãe. A gente quer trabalhar. Não, vocês não vão trabalhar disso, vai estudar. Vai estudar. Foi a melhor coisa que ela fez, assim. Eu gosto muito da minha mãe, né? Nossa, eu agradeço tanto ela. Que obrigou vocês a estudar como maneira de melhorar na vida. E eu melhorei muito, imagina se eu tivesse ido, acho que eu estava recepcionista até hoje. Até hoje, no máximo o balconista. Aqui no... Que é mais ou menos o problema que a gente tem aqui com os alunos daqui. Eles acham que o máximo que eles poderiam seria um balconista das lojas aqui perto ou do Iguatemi. E isso é um dos... Aí eu pergunto, mas por que eles estão predestinados a ser, no máximo, balconistas? Porque todo mundo reforça isso. Todo mundo, aqui dentro e lá fora. Aqui dentro, não, eu me recuso a isso. Você é uma exceção. Alguns são exceções. Mas a forma com que a gente olha para eles... Eu também sou rebelde, igual a sua mãe. A forma com que nós, profissionais aqui da escola, a maioria de nós, olhamos para eles, a maneira como a gente escuta eles, o que muita gente não oferece, coisas que às vezes eles poderiam ter mais acesso, porque a gente acha que eles são pobrezinhos demais, coitadinhos demais para não ter.
E não é só nós, eu estou falando nós aqui, não é a sociedade, a sociedade excludente, estruturalmente racista no Brasil, ela se reproduz de várias maneiras, mas uma das maneiras estratégicas desta reprodução é o sistema público de ensino. É ali que eles são... O Althusser e o, como é o nome do outro? Bourdieu. Aí eles falam sobre isso, né? O aparelho reprodutivo do Estado. Mas também o G.C. Souza mostra como é central para as elites dominantes dessa sociedade estruturalmente herdeira do escravismo e estruturalmente ainda racista, como esse sistema público ainda é uma maneira de estruturar a sociedade desigual. Então, os últimos anos de políticas, graças a essa mesma corrente da qual você veio, não é de que não tem que mudar a escola, a face da escola pública, né? Agora, ai meu Deus, abriram todas as portas do inferno, exatamente porque mexeu no ponto estratégico, petróleo e educação pública. Porque o que aconteceu nos últimos anos? Se o petróleo fosse associado à educação pública, perde-se toda uma estrutura formada para a exclusão. 10 trilhões. Então, aí podia até ir pro bolso de quem quiser, e ainda assim ia sobrar muito dinheiro. E faz diferença, Alberto. Sabe por que faz diferença, Alberto? Por quê? Porque os últimos anos do governo do PT, ele colocou peças importantes da sociedade, intelectuais muito conceituados dentro do MEC. Eles fizeram uma estrutura conceitual, uma estrutura que é o prosseguimento de uma luta anterior também. Você entendeu? Não caiu do... Não, mas só que, veja, eles estavam lá para executar as políticas. As políticas que longamente gestadas, à margem do poder. No passado... Você mesmo é fruto disso, a sua mãe participou disso. Não, mas no passado... ele não tinha toda essa força que eles tiveram nesse tempo. Porque não tinham o governo na mão, né? Então, mas male conseguiu-se, mas olha só o que a gente... E aí veja o mais a educação. Olha o mais educação. Você vê como a questão é dinheiro. Vieram falar na escola Padre Silva, veio um CP, um coordenador pedagógico, fazer a avaliação da educação integral lá. E era muito engraçado que eu tinha feito um questionário de avaliação da escola com os alunos do 5º ano, que eu era professora do 5º ano. E aí veio muita coisa dos alunos ali naqueles questionários, e foi muito legal que eu estava com aquele questionário assim na mão, e eu não falei para ele da minha cabeça, eu falei coisas que os alunos estavam falando. E eu falei uma coisa assim como era o nome? Eliton Godoy. Eu falei assim, Eliton, sabe o que é escola? O que é de matemática? Eu não sei. Ele fez a formação dele é matemática. Então, eu falei assim para ele, Eliton, sabe o que a escola integral está precisando? Aí ele fez assim, dinheiro. Põe dinheiro aqui dentro que a gente faz o que for necessário. Por quê? Vocês podem até falar que eu sou mercenária, mas o Mais Educação, quando a gente tinha o dinheiro do Mais Educação, a gente chamou uma Érica, profissional de dança. O que ela fez aqui naquele Mais Educação com aquelas crianças? E com pouco, hein? Porque era pouquinho que ganhava. Agora, imagina se a gente paga bem para manter ela aqui. Como educadora, que essa era a luta. Com dignidade. Como educador. Ou que se utilize essa verba para, já que não há mais o Mais Educação naquele para induzir a educação integral, né? Que se use essa verba para equipar essa educação integral, não só com pessoal, mas também com equipamentos e com livros e com recursos didáticos. Ideias e planos, nós temos pessoas competentes aqui, de excelência. Olha o grupo audiovisual, gente, vocês só estão pedindo câmera, uma salinha para poder trabalhar... Respeito também. Respeito. Uma salinha para poder trabalhar umas fotos, um computador para poder editar vídeo. Se tem dinheiro, não é tudo, é lógico, não é tudo. Não basta ter o dinheiro sem ter o projeto, as pessoas com uma visão que você tem. Isso. Mas eu queria voltar, assim, porque você foi para a Unicamp. Aí como é que foi a sua formação na Unicamp? Eu fiz pedagogia. Peraí. Isso. Eu fiz pedagogia na Unicamp. Entrei em 2001, me formei em 2005. São 4 anos, mas eu me formei em 5 anos. Por quê? Ou seja, eu
Atrasei um ano. E por quê? Porque eu curti a faculdade. É bom demais também. Eu também acho. Ó, só pra você ver. Quem não tem essa experiência de uma universidade, porque a gente mistura faculdade com universidade, mas eu acho que está no momento a gente distinguir bem, porque eu quis que minha filha passasse pela experiência formadora da minha personalidade, que não foi o curso de História. Eu já fiz o curso de História depois, posteriormente na minha vida, para ter o direito formal de ter uma licenciatura e dar aula. Mas o que me formou mesmo não foi o curso de História. O que me formou foi a Universidade Federal da Paraíba, de onde eu saí de Brasília para fazer, não tinha como é hoje o SISU, que você pode em casa escolher qualquer parte do Brasil, não. Eu fui para João Pessoa, fiz o vestibular e entrei para o curso de Ciências Sociais, que foi o que me formou. Não é só a sala de aula, o fato de eu ter morado fora de casa, o fato de eu ter estudado numa universidade, convivido com outros cursos, pessoas com outras carreiras, que a gente se encontrava em matérias em comum, porque os cursos deles também tinham. Então isso é muito enriquecedor e eu quis que a minha filha passasse por isso. Alberto, só faltei comer a Unicamp, porque eu fiz curso na matemática, na física, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, então eu quase fiz antropologia quase junto com pedagogia. Eu estudava na biblioteca do IFISH, eu comia livro. Eu lembro que tinha um livro desse tamanho assim. Isso, você associa essa metáfora por quê? Porque a vida estudantil não é lá muito farta de alimentos. Não, né? Eu, pelo menos, na minha não foi farta de alimentos, não. E eu usava essa metáfora também. Eu comia livro. Ficava de tarde lendo. Já que não tinha comida. E fiz aula na biologia. Eu queria conhecer as pessoas. Eu fiz muita aula na artes. Quantas disciplinas eletivas eu fiz na artes? Eu fiz, olha que engraçado, antes de eu entrar na faculdade, eu fiz um curso de línguas de espanhol e alemão durante 3 anos. Mas você oferecido pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Educação. De São Paulo? Tem um curso de idiomas oferecido pela Secretaria Estadual. É porque em Brasília havia a Embaixada da Alemanha oferecia também. E ela oferecia bolsas para a Alemanha. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Wortes, aber einige... Danke. Em espanhol também. Em inglês a gente vai aprendendo assim na vida, né? Vai lendo uma coisa ali, lendo uma coisa aqui, traduzindo. Ai, que maravilha. A senhora irá um dia fazer um curso de pós-graduação na Alemanha, ou na Suíça, ou na Áustria. Eu acho tão bonita a Alemanha, a história da Alemanha. Porque é uma lacuna que há na cultura brasileira. A gente é muito mais influenciado pela área latina, França, Inglaterra ou Estados Unidos. E há muito que aprender também com a cultura germânica. Por exemplo, o alemão, eu comecei a respeitar muito eles, porque eu vi um documentário sobre o sistema de educação na Alemanha. Olha que legal. Sistema de educação na Alemanha. Estava falando sobre algumas escolas, sobre alguns modelos, por causa do Waldorf. Eu trabalhei em escola Waldorf. Eu fui militante do Movimento Sem Terra durante 6 anos. Eu ocupei terra, invadi terra, construí barraco. Aonde? Eu andei aqui na Atibaia. Em Atibaia? Eu andei de Goiânia a Brasília, 200 quilômetros. Gente. Com o Movimento Sem Terra, pela estrada. Foi bom para sua vida, mas isso quando? Isso durante a faculdade, 2001 a 2006. Eu fiz muita coisa. Eu trabalhei muito na extensão universitária. Nós tínhamos um grupo de arte e educação. Então a gente fazia um trabalho... Isso da extensão da Unicamp. Isso, mas não era extensão oficial. Tinha o meu TCC, a minha conclusão de curso é sobre isso. É sobre a extensão universitária e a extensão comunitária. Certo. A gente se denominava a extensão comunitária. E qual que é a diferença? Por a maneira com que a gente se vincula com a sociedade. A gente se vinculava, por exemplo, a gente era um grupo de arte educador. O nosso foco era a contação de história e brincadeiras. Então a gente fazia oficinas, fazia formação, a gente ia em cursos de profissionais de arte, se formava, lia livros, tinha todo o material
E aí a gente falava assim, onde a gente vai atender? No CMPCA. Então a gente ia no CMPCA contar a história toda semana para as crianças. O que é isso? Essa É o abrigo. Eu não sei, abrigo do quê? Abrigos de Campinas. Abrigo que abriga criança que é tirada de família. Então a gente tinha sistema judicial. Isso, a gente tinha um cronograma. Então um grupo, por exemplo, o meu CMPCA era aqui em Taquaral. Então eu saí de Barão, vinha até Taquaral e contava história toda semana num determinado horário para aquele grupo de crianças. E depois fazia brincadeiras. Toda semana, eu e um parceiro. Às vezes a gente era em 3, às vezes era em 2. A gente fazia na praça, a gente fazia na rua. Trabalhamos muito com menino de rua. Trabalhamos numa ocupação dos anarcopunks que tinha ali na Mogiana, que hoje virou um centro cultural. Mas o Centro Cultural da Estação Guanabara? Isso, era uma ocupação ali dos era anarcopunks? Tinha uma ocupação de anarcopunks lá. Aí eles eram um movimento de moradia dos anarcopunks, a gente ia lá trabalhar com essas. Então, e também no Movimento Sem Terra. Pelo Movimento Sem Terra, a gente fez muita coisa. Foi nos assentamentos, nos acampamentos, nas manifestações, escrevemos livro, escrevemos caderno, fizemos formação. E isso tudo era um grupo de estudantes da faculdade. E adivinha como é que a gente pagava? Não sei. Como? Do nosso bolso. E como era tirado do nosso bolso, que era estudante, eu recebia bolsa SAI, bolsa estudante. Eu trabalhava, fazia faculdade, Mas você trabalhava aonde? Na biblioteca da Unicamp, da FE. Sabe o que a gente fazia? Ia pro semáforo, pedia dinheiro no semáforo para pagar o nosso transporte. Até os lugares. Até os lugares. Fazia festa, arrecadava dinheiro para pagar o transporte. A gente era tudo jovens, assim, sabe? A gente fazia encontro, a gente levou as crianças de um acampamento, que não era ainda assentamento, né? Nem se tornou, na verdade, teve a reintegração de posse. A gente levou 50 crianças, 60 crianças na Unicamp. Pedimos autorização para ir almoçar no bandejão, para usar o cinema de artes, a quadra da educação física. Eu ou Alberto? Tá. Universitária. Não foi uma formação integral, não? Não é uma formação meramente acadêmica. Eu fiz, e ainda fiz muita aula na antropologia, isso acho que me ajudou bastante. Então eu tenho uma formação acadêmica teórica e uma formação prática. Tudo misturado. E ainda fui representante do centro acadêmico da Faculdade de Educação, fui representante do diretório dos estudantes da Unicamp. Você foi representante como? Participei do encontros diretório. Nacionais? Não entendi. Isso. Fazendo parte da diretoria do DCE. A gente, Alberto, dá até vergonha de falar. Por que vergonha? Porque agora eu fiquei velha, como eu fui jovem. Você é tão novinha. Podia ser minha filha. Então velho tô eu. Uma vez, eles iam subir. Eu gostava muito desses meus colegas da minha contemporaneidade. Por quê? A gente tinha uns amigos, eles iam subir o preço do bandejão. Era R$2. Eles iam subir para R$2,50, R$2,60. Não é nada, né? Se for falar hoje R$2,60. Para quem precisa. Para quem não precisa, mas para quem não tem nenhum salário, gente, estudante ali, não era menos que um salário mesmo. Né? E almoçar e jantar. O menino da engenharia civil, ele era muito inteligente. E ele tinha umas coisas assim, ele era todo correto, todo certinho, mas ele estava no movimento estudantil sempre no meio das evoluções e das manifestações. E ele sempre vinha com o poder logístico do negócio. Certo. Se a gente for por esse lado, é melhor. Se a gente for desse Ele era um aquariano, na brincadeira que eu tô falando. Você é uma sagitariana. Ele era um aquariano. Ele fez, sabe o que ele fez? Ele fez os cálculos de todos os insumos. Ele pegou todas as planilhas, ele foi lá e pediu todos os documentos, e aí ele fez todos os cálculos, e aí ele provou por A mais B
que o bandejão custava R$1,70. E perguntou por que o pró-reitor, o reitor de estrutura, não sei se era estrutura, alguma coisa assim, queria aumentar, se na verdade os insumos pagavam e ainda sobrava 30 centavos. Ele não teve argumento. Eu achei isso tão fantástico. Eu falei, tá vendo? A gente não precisa... É uma tecnologia social, né? Só que nisso... Na verdade, é o saber aplicado. É isso que você aprendeu. É isso que eu sonho para os nossos alunos. Não, eu também, sabe que eu sonho? Isso, não só para os nossos alunos, eu sonho para as nossas escolas públicas. Você está trazendo isso, as tecnologias sociais, para o interior da escola, porque não é ter só a sala de aula e o professor com essa cabeça limitada, formada em faculdades isoladas, sem ter essa educação integral de vida, essa visão de mundo envolvente, né? Mas e daí? É muito difícil, é porque para você é natural, você já era fruto de um lar, de uma mãe, desde criança, né? Então para você absorveu essa tecnologia, essa tecnologia social. Para mim tudo está no campo dos direitos humanos de dignidade de vida. Quem conhece direitos humanos de dignidade de vida sabe o que é respeitar a diversidade, mesmo sendo de uma religião fechada, mesmo achando que a família é só mãe e pai e filhos, não entendendo que pode ser mãe e mãe com filhos. Acho que se você tem esse conceito na sua cabeça de dignidade e direitos humanos... E mente aberta. Porque você nem precisa estar... Mente aberta para entender o outro, para aceitar o outro como ele é, sem julgá-lo. Aí, Alberto, nós travamos a catraca do bandejão 1 semana e deixamos todo mundo comer de graça 1 semana. E esses meninos falavam assim, se a gente for esse horário e colocar a trava desse jeito e ficar cada um posicionado nesse lugar, vai dar certo. Quando a gente fez a primeira vez e deu certo, a gente não acreditou. Que ano que era isso, Carol? Isso, é 2004, 2003, alguma coisa assim. 2003, 2002. Aí isso foi uma das partes, né? Aí eu fiz o curso de pedagogia, participei. Por essas e outras, eu atrasei 1 ano. Mas é porque eu fazia muitas disciplinas em outros institutos. Deixei o TCC para 1 ano depois. Eu fiz praticamente o TCC em 2005, quando eu já era para estar formada. Aí eu já estava mais velha, né? Eu já era, como é que eles falam? Dinossauro, né, que eles falam? 25 anos. Eu já era o dinossauro da faculdade, porque já estava entrando a 4ª turma depois de mim, né? Tinham outros novinhos ali querendo viver. Aí eu fui para a da artes, que aí eu jogava capoeira. Você jogava capoeira? Jogava capoeira. E aí tinha sempre dança, e a minha mãe ela era bailarina. Minha mãe é bailarina afro, ela não é bailarina. Certo. Ela sempre dançou, ela tinha um grupo, como é o nome do grupo? Eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar. Ela dançava, ela se apresentava, eles montavam espetáculos, vendiam, ia para teatro apresentar, sabe? Era coisa assim, eram espetáculos de dança mesmo, africanas. E aí eu comecei a trazer minha mãe lá na faculdade para dar aula de danças africanas para as pessoas que faziam capoeira. Aí também deu certo, aí a gente ficou fazendo 2, 3 anos de aulas e danças. Aí eu conheci a Casa de Cultura Tainã, frequentei a Casa de Cultura Tainã de 2004 a 2008, também tendo aulas, fazendo aulas, eventos. Aí minha mãe também deu aula lá de danças pra gente. Aí veio uma moça do México que morou na Guiné, ficou também 2 anos lá dando aula pra gente de danças africanas, da Guiné, e já era da Guiné, não era afro-brasileiras. Aí eu comecei a me envolver com arte, formei, prestei o concurso do estado, passei. O concurso para quê? Professor. 2005 teve um concurso para professor no estado, fazia muito tempo que não tinha muita vaga. Todo mundo da faculdade passou, todo mundo precisou, todo mundo passou. Poucas estão ainda hoje dando aula. Por que você acha? Porque por exemplo, eu fui dar aula no Satélite Íris.
Em 2006 eu ingressei no Estado. Tudo bom? 2006. Sabe qual é a data do meu ingresso? Da minha assinatura de contrato? 3 de dezembro de 2005, dia do meu aniversário. É o... Como chama? Eu fui lá em São Paulo assinar. Quando você tomou posse. Tomei posse. Pode continuar por aí. Quando você amanhã eu passo tomou pra- posse eu no passo Jardim aqui, Íris, qual que foi a sua experiência? Satélite Íris 1. Não era Você pode ligar asfaltado. aqui lá com as 8 E horas? era uma ocupação. E as casas Hoje foram não. Você construídas liga- em cima de um Deixa- chão. Em cima de um Eu chão. vou... Então as crianças vinham, Ó, você liga daqui meia hora. às vezes elas chegavam, ai, meu barraco explodiu. Tá bom. Porque aquele gás do Ah, lixão que coisa. subia e explodia. Ah, perfeito. E não tinha asfalto. Tá bom. Quando Até mais, chovia, tchau. eu levava 2 pares de sapato. Um para andar na lama E o outro para andar em casa. na escola. Ah, na escola, que é a casa dos Isso aí eu alunos. descalçado, às vezes eu levantava da cama descalço. Aí, Mas você não morou no Satélite Íris. então eu trabalhei então eu saí de Barão e trabalhava no Satélite. Você morava em Barão, Morava certo. em Barão. Aí agora que eu não moro mais nesses últimos anos. Aí eu ia pro Satélite dar aula. Que café gostoso. Aí fiquei esse um ano, 2006. Prestei vestibular de novo pra dança. Eu morava com um bailarino. Aí eu já não morava mais na moradia. Eu morei na moradia. Moradia da Unicamp. De 2001 a 2004 eu morei na moradia da Unicamp. Aí eu terminei o curso e fui morar num... Como é? Quando é todo mundo junto? República. Lá morava um bailarino do curso de dança. A Maíra tinha se formado em antropologia. O Reginaldo não era estudante da Unicamp, prestava vestibular e trabalhava no Macro. A Fabiana, também de antropologia, e o Alexandre de física. A Fabiana e o Alexandre, eles eram namorados e pensavam em casar até. Mas eles não casaram, eles separaram. Aí o Bruno influenciou a gente, eu e a Maíra prestamos vestibular pra dança, porque a gente dançava muito. A gente tava na Taína dançando, tava não sei onde dançando, então se eu não tava dando aula, eu tava dançando em algum lugar, em algum grupo. Dança do índio, dança dos negros, dança da Índia. Eu tava dançando, tava sempre dançando, toquei em bateria, na bateria da Unicamp, então a gente apresentava. Então tava sempre assim fazendo coisas culturais e dava aula. Aí eu prestei vestibular para dança e a gente passou. Eu nem estudei, gente, eu juro pra vocês, eu não estudei. E eu passei no vestibular. De dança. Não, passei no vestibular de todo mundo, Não, né? vestibular. Mas eu não sei como é que é. Como é que é a Aí seleção? depois Tem a prova prática. A né? prova prática era só depois que você passava na primeira e na segunda fase. Isso você passou de novo. E isso eu passei sem estudar, eu achava isso. Ah, você tinha estudado o tempo inteiro estudando. Aí o Bruno deu umas aulinhas pra gente, né? De balé. E aí eu fui na prova prática, mas acho que essa minha experiência nas outras danças também fez com que eu tirasse de 60, eu tirei 59. As professoras gostaram, né? O máximo era 60? E aí? E essa Mas é dança? porque o Bruno deu umas aulas pra gente de balé Cadê a antes, dança? né? Eu nunca tinha feito. Ela é uma dançarina, a gente vai trazer a dança de novo Aí eu para a fiz escola curso de através da dança. escola. E nisso eu era professora do estado e fazia faculdade de dança, porque dança era integral. E eu era professora do estado. Como você dava aula? Eu ia pra faculdade de manhã. Como? A pergunta. Eu ia pra faculdade de manhã. Aí eu consegui uma remoção provisória para a escola estadual lá da Unicamp, que é o Sérgio Porto. Então todo ano eu renovava essa remoção provisória. Eu ia lá no lugar de outra professora. E aí eu ia de manhã pra faculdade de dança. Meio-dia eu comia, pegava a bike, ia pro Sérgio Porto, que era lá no HC. Para dar aulas. Voltava pra faculdade de dança à noite pra fazer aula de reforço, que eu não sabia balé e eu ia precisar aprender a balé, porque no ano seguinte eu ia ter aula de balé e eu ia reprovar. Aí eu fiquei 3 anos nessa toada. Você formou? Não. Porque no final do terceiro Comeu ano, bolacha. Essa bolacha tá tão o gostosa. meu Eu marido tô com fome. me pediu em casamento. Aí vocês foram dançar? E aí, Vocês foram dançar, aí eu né? dancei. Por que eu dancei? Eu fiquei grávida. Eu falei, é o que eu ia falar pra ela.
Aí, o que você ia olha falar, só que né? legal, eu sou muito só, agradecida a Deus, porque Deus me ajudou e Ele me mostrou muitos caminhos. Eu sou muito feliz, eu sou assim, muito agradecida, porque Ele me mostrou muitos locais que eu podia ir, muitos lugares que eu não podia, e graças a Deus eu escolhi o lugar certo. E qualquer até lugar hoje, certo. né? E qualquer Deus lugar continua. certo. Campinas? Entendeu? Entendi. Mas Aí, o que Campinas, aconteceu? você se apaixonou por Campinas, hein? Essa minha amiga Maíra teve filho 2 anos antes de mim. Só que eu tive outras, a Cris, a Gabi e a Milena. 3 outras amigas que também faziam dança, que também engravidaram. E é engraçado, todas elas eram formadas também. Eu era formada em pedagogia, a Maíra em antropologia, a Gabi era em medicina e fazia dança. Agora a Cris, a Cris não era formada em nada. Elas ficaram grávidas no curso também. E elas não pararam. E adivinha o que aconteceu? Sim. Perderam o filho. Ai, que coisa. A única que não perdeu o filho foi a Maíra, porque ela parou. Aí eu fiquei grávida. Você ficou com Aí medo. eu falei, se eu continuar, pode ser que aconteça comigo, que aconteceu com as 3. Vocês acham normal 3 pessoas ficar grávidas e perder o filho Eu acho antes de você? pode. Não, por causa da atividade física, né? Mas eu A fiquei dança pode ter contribuído. Gente, lá na dança geralmente só entra menininha, não entra gente formada. Aquela época lá foi a época que mais entrou Gente pessoas formadas, formadas. mais velhas. Muito formado. Mas Aí eu parei. Esse negócio de falar que não perde é onda. Perde. Aí eu parei. Perde. Portanto que a minha mãe, quando eu fui para Brasília, Minha filha perdeu minha dois. mãe não podia viajar nem avião naquela época, porque os aviões eram DC-3, tinha tal de vacaria, não sei o quê. Porque mulher grávida tinha risco de perder bebê. Mas ainda tem. Você Ainda não tem. pode viajar grávida com 3 Andar a dias. cavalo, É. essas coisas. Não, a minha filha, o meu neto foi um milagre mesmo, o mais velho. Então o médico que fez o pré-natal falou assim, nossa, eu não sei como que foi gerado o Paulo. Porque Aí, Paulo, o nome dele? Paulo. E a gente- Não, Paulo Mateus. Paulo Matheus. Aí eu Paulo fiquei Mateus grávida, de Souza casei, Oliveira Timóteo. fiz só as disciplinas teóricas Você e não terminei. não terminou. Na verdade, você está terminando. Os Porque... 3 semestres de disciplina prática eu não terminei. O importante é a formação, né, Carol? Tem certas coisas que a formação é mais importante que a formatura. Aí eu passei na prefeitura. É muito engraçado, eu prestei o concurso da prefeitura. Mas eu não perguntei como é que foi que você conheceu o seu marido. Ah, na faculdade. Ele Ele era o quê? é aluno do curso de pedagogia. Ah, ele bom. é de 2003 e eu de 2001. Ele já te conhecia? A gente namorou em 2004. Aí ele falou, ai Carol, a gente não vai mais namorar. Eu chorei, gente, tanto. Eu entrei em depressão. Por que você chorou? Eu parei de comer. Ué, porque a senhora perdeu o amor, não choraria? Aí eu larguei tudo, eu trabalhava no Prodecad, gente. Eu tranquei a faculdade, eu larguei o emprego, porque eu fiquei tão mal. Era uma Eu falava, paixão assim? Ele era o amor da minha vida, era uma besteira da minha vida que eu fiz. Essa foi a coisa mais boba que eu fiz na minha vida, foi fachar isso. Aí eu tomei remédio, aí minha mãe cuidou de mim, aí eu melhorei. Aí eu falei, eu não vou mais tomar remédio, isso não é minha vida, eu não posso ficar, isso não é amor próprio. Para com essa loucura, menina. Comecei a rezar todo dia, e aí eu voltei para Campinas. Aí ele me procurava e Mas falava, você conheceu ele na faculdade. Mas aqui voltou para Campinas? Você foi para São Paulo? Quando a gente terminou, foi tão triste que eu Você fiquei foi muito pra São triste. Paulo. Eu voltei pra minha mãe ficar comigo. Eu falava, eu quero minha mãe. Quero colo. Quero colo. Aí eu voltei, retomei tudo, terminei a faculdade, né, fiz tudo isso. Aí em 2009 ele volta. Ai, vamos ser amigos, não sei o quê. Aí me pediu um casamento. Eu falei, você tá louco que eu vou casar com você? Você tá maluco? Você sai daqui. Falava pra ele. Você me fez sofrer, eu não quero você. Aí ele insistiu, mas insistiu. Aí de repente ele parou. Aí eu falei, nossa, será que sou eu? Aí eu falei, vamos tentar. Aí eu fiquei grávida. Você tentou, conseguiu, né? Nem casei. Fiquei grávida. É porque a gente se gosta mais de verdade, a gente se respeita. Acho super É o legal. conceito de casamento, né? O que é casar? Para mim é morar na mesma casa, né? Na Mas verdade, como casar você é deixou isso. essa Pouco voz, importa assim? se foi no cartório
ou na igreja, porque hoje... Você mesmo queria. Porque a lei hoje reconhece formas diferentes de casamento, né? Mesmo o casamento heterossexual. Ele reconhece, por exemplo, a união estável como uma forma de casamento, né? Não precisa sequer ter um registro. Você tem uma vida em comum. Aí veio E filhos, né? Aí veio a Ana Maria, eu mudei de Barão pro Taquaral para morar na casa da mãe dele, pra gente economizar o dinheiro que eu pagava de aluguel pra gente comprar uma casa. Você ainda está nesse processo? Não, aí a gente ficou com a casa da mãe dele. Por quê? Porque a avó dele, que morava no fundo, morreu. Aí a mãe dele fez uma proposta, ele falou assim, fica aqui e a gente dá mais da metade do terreno para vocês. E onde que é essa? Aqui no Taquaral, perto da Lagoa. Mas o meu marido, ele não é negro, ele é branco. E você está morrendo de vergonha do quê? Porque às vezes as pessoas às vezes falam assim, tava esperando um homem negro, alto, tipo, falando, gente, não é assim a vida. A gente se apaixona pela pessoa, né? Não pelo ser humano. E eu acabei de falar isso hoje, quando eu estava vindo pra cá. Eles acham que negro casa com negro, né? E branco casa com branco. Não é assim, amigo. E quando a gente participa de movimentos sociais libertadores, como você, aí a gente encontra a verdadeira libertação humana, que é você ver o outro não como uma raça diferente, como alguém de uma nacionalidade diferente, mas como um ser humano que por acaso pode ser negro, pode ser alemão, pode ser chinês, mas é secundariamente, né? O que você vê nele é um ser humano que ele é. Quando eu comecei a dar aula aqui nessa escola, um aluno me perguntou, professor, ele queria que eu classificasse, e eu sou o que, professor? Eu falei, bem, você é um ser humano igual a mim, o que você vê em mim? Ele ficou desconcertado, porque não era isso que eu estava ensinando. Apesar da gente ter essas origens étnicas diferentes, o nosso objetivo, quando se fala, seria muito bom que o Brasil fosse uma verdadeira democracia racial. Não é. Mas quando chegar lá, é isso. Não é? As pessoas se conhecem como seres humanos. O resto é secundário em relação a essa condição humana. Direitos humanos que você estava falando ali. Alberto, dá licença, só para conferir se o Dani foi buscar a Mariana. O Padre Silva é do lado. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como é difícil fazer parceria. Como é difícil a escola dialogar com essas instituições que estão do lado do mundo de fora. É difícil mesmo, porque as agendas são diferentes. Mas o que eu acho que a pior dificuldade é quando a gente não quer, né? Isso. Porque a agenda é diferente, mas existe interseção. Oi, você foi buscar mais? O Daniel prestou o mesmo concurso que eu. E qual foi? Ele, de 2008, fez prova em 2008 e começava a chamar para 2009. Ele entrou em 2009, eu fui chamada em 2010. Aí eu entrei no Padre Silva, com muitas professoras novas, grávida da Ana Maria. Eu entrei dia 26 de março, saí de licença dia 6 de abril. Então, vou fazer umas perguntinhas aqui. Você já entrou numa das primeiras escolas integrais da rede municipal de Campinas? Ela ainda não era. Mas ela foi a que se tornou a primeira. Esta escola, junto com a Kaique, né? Eu estava como professora na hora que elaboramos o projeto piloto da Escola de Educação Integral. Inclusive, você é uma das responsáveis? Aquela parte que fala... Alguns acham culpadas, mas eu acho responsável. Não, sabe aquela parte escrita assim? O que é educação integral e o que é tempo estendido, que aparece como uma tabela? Sim. Aquilo ali é um texto que a gente fez para trabalhar com os pais lá no Padre Silva. Porque para fazer a discussão sobre... Porque lá a gente perguntou a todos os professores em 2003... Em 2013. Em 2013. Porque a ideia era assim, beleza, a gente tem a chance de escolher se vai virar educação integral ou não. Mas a gente sabe o que é educação integral? E das possibilidades que tem, qual é a que a gente vai adotar? Então essa discussão foram feitas nos TDCs. E houve uma Vocês estudaram? Isso, estudamos textos, lemos, apresentamos. Aqui foi feito também, mas eu acho que já usando a experiência anterior que vocês tiveram lá. Aí os professores falaram, a gente quer essa educação integral e não quer essa. E aí quem não quis, saiu. Mas voltou depois. Voltou depois? Por que você... Porque lá é muito legal.
Foi legal? É difícil, é igual aqui. Mas vocês foram os pioneiros. É que lá... Como é que foi a experiência de ser assim, pioneiro? chegou por DO, né? O Kaique e o Padre Silva. Seriam as duas primeiras. Ninguém foi lá falar conosco. A gente só soube pelo DO, porque a gente leu o DO. Se a gente não tivesse lido o DO, a gente não sabia. Aí falou, vocês que vão fazer. Era a Helena de Freitas. Só que a gente não sabia fazer nada. E aí nós chamamos ajuda. A gente tinha umas meninas no GPEC, que é um grupo de pesquisa que trabalha práticas escolares, né? E o professor Guilherme, e ele trabalhava muito relato do professor, relato do professor. Ele se propôs a ajudar a gente, que ele vinha estudando educação integral, estava tendo muito contato com o trabalho da Lígia Coelho, da Ana Maria Cavalieri e da Jaqueline Mols, e tem várias outras pessoas que expõem aí dessa temática. Além dos clássicos, Darcy Ribeiro, Anice Teixeira e o pessoal lá da antiga. Essas são professores que estão agora nas universidades. Então a gente leu muitas reuniões, fizemos uma comissão, o que acontecia na comissão passava para os professores, e aí construiu as ideias do tempo, da jornada, da grade de horários, da alimentação. Uma das propostas era até adicionar um salário. Teve muita proposta que assim, ninguém nem sabe quem vai continuar. A gente tinha muita proposta assim, de ter a intersetorialidade entre secretarias, por exemplo, o esporte, atuar junto com a escola para promover atividades de esporte, o departamento de jardins, para poder organizar espaços que as crianças pudessem sair e ter aulas em outros locais, e aí adequar o projeto pedagógico com isso. Por exemplo, dupla docência, que acontecia mais ou menos por causa dos ATs, do tempo pedagógico que sobrava na jornada de uns professores. Teve muitas questões estruturais organizacionais que foram sendo encaixadas, né, arrumadas durante o processo até chegar ao que é hoje. Mas teve muita discussão. Eu tenho ainda muito arquivo das minhas ideias, então todo mundo trazia ideias, né? Eu acho que essa transição da escola parcial para a escola integral em Campinas, eu defendo isso, ela tem que ser estudada. Tem. É aquele momento da transição que passa do parcial para o integral, que é um momento decisivo, porque depois, daqui a algumas décadas, vai seguir como uma rotina, né? Mas a dor e a delícia, né, porque tem isso, foi doloroso e ao mesmo tempo foi um prazer. Agora foi um conflito de interesse. Sabe o que mais foi doloroso, Alberto? O resultado. Por quê? Porque a gente acreditava que havia uma estrutura junto. A gente acreditava que ia ter um apoio político. A gente acreditava que ia ter... E o que as escolas se viram? Isso é bom e é ruim. Sozinhas. A gente queria fazer, mas a gente também queria apoio. E teve pouco, por exemplo. Para conseguir a parte estrutural predial, a gente só conseguiu por causa de chantagem. Ou você constrói classe, ou a gente não faz. Ou você adequa o refeitório, ou a gente não abre a escola segunda-feira. Carol, eu não diria essa palavra chantagem. Como deu para ver pela sua trajetória de vida, negociação que você tinha aprendido desde criança com a sua mãe. Mas eu não... Sabe por que eu falo que talvez não é uma negociação? Mas é uma negociação dura. Mas a negociação dura na política social e política estrito senso é assim. Utiliza então essa fala, uma negociação dura na política social, mas que foi difícil, que a gente teve que falar, nós não vamos começar o ano letivo. Aqui nós fizemos tudo isso. Igual vocês aqui. Mas é engraçado que é bom saber que a gente está reforçando as experiências uns dos outros. E na porque minha concepção, se tiver
Mas eu acho que tem o lado bom, que é nós construímos essa escola, E aí, não a administração Mas Jonas Donizete. eu não queria que eles construíssem, eu queria que eles dessem o apoio, fosse uma coisa mais simples. E eu acho que eles têm que dar o apoio, mas o apoio da obrigação deles, do poder público, porque os atuais gestores do poder público são transitórios, os sistemas escolares são permanentes. Eu sou inocente, eu sou muito assim, ingenuazinha, eu acho que ainda a gente pode... Eu gostaria muito que a gente conseguisse as coisas mais dialogando, falando, olha, eu preciso disso e disso. Aí a pessoa fala, olha, eu posso te dar isso aqui não. Você espera, tal, isso aqui não vai ter... Não é assim, eu sei que não é, mas eu tenho a esperança de que um dia possa ser. Talvez seja, né? Entendeu? Na nossa utopia, que bom que seria, né? Aí eu achei legal, porque a gente trabalhou concepção pedagógica, o professor se apropriou da ideia da gestão escolar, do democrático, o exercício do coletivo, que é uma tortura para muitos, abriu um jogo em que o professor, os funcionários, os alunos, os pais, todos puderam exercer tanta coisa que assim, a Escola de Educação Integral em Campinas, no ensino fundamental, é boa? Sim. A gente tem 1 milhão de critérios para dizer que sim. Primeiro, a qualidade social dos alunos que frequentam a escola. A qualidade social dos professores que estão frequentando essa escola. A qualidade social dos alunos, você diz em que sentido? Por exemplo, a permanência dele por 7 horas, a estrutura que a escola oferece a eles, a organização pedagógica que está sendo oferecida para esses alunos. O projeto pedagógico. O projeto pedagógico é excelente para esses alunos. Já dá para ver, né? Porque o impacto social que tem na vida deles. Sabe por quê, Humberto? Eu fui professora do estado, fui aluna, fui professora do município na educação integral, professora não integral, integral, e agora eu sou AP. Eu vi isso de vários ângulos. Maravilha. Eu vivi na pele, eu estou vivendo. Maravilha, eu te agradeço. Tem muita gente reclamando. Por esse depoimento, porque eu estou vivendo na pele, mas é outro ângulo, né? O do educador de história. Não é o educador dos primeiros anos e nem da orientadora pedagógica. É mentira, essas reclamações é porque a gente gosta de reclamar. Vai falar que o professor especialista PEB 3 não gosta da Escola de Educação Integral. Eu amo. Mas também sei que muitos meus colegas não... Por questão de visão de mundo, compromisso profissional, dignidade... Fala pra ele. Aí é incompatível mesmo. Fala pra ele se remover pro Beloca, porque lá é parcial. Não, é incompatibilidade de visão de mundo. Eu também nem tenho paciência, porque a gente está no momento da transição do novo para o velho, num contexto social que houve um golpe de Estado, e que só complica, mas eu sou dos otimistas, mas vamos vencer. Eles não vão pedir remoção. Quantos pediram remoção? Olha, eu sei que vai chegar no momento... Eu fiz as contas, Alberto, de quantos professores como aconteceu lá no Padre Silva, que as pessoas vão desejar, sonhar por ter um cargo de educador numa escola integral. E eu estou lutando para que isso seja possível. Eu espero que no futuro, os que vão ouvir esse depoimento da Carol, se lembrem disso. Nós sofremos muito para entregar para vocês esse sonho. Alberto, eu falo para você que eu sou estudiosa. Eu li o trabalho de avaliação do Mais Educação de 2011 e 2012. Eles fizeram uma avaliação em várias cidades. São 2 livros. Então eu li a proposta do Mais Educação, que é de educação integral, de várias redes. Existem várias maneiras de se implementar a educação integral. E existem vários modelos de educação integral. A gente está criando um que é vitorioso. E a gente tem um singular. Qual é? O de Campinas? O de Campinas. É mesmo, eu também sou desses que defende isso, porque eu não conheço nenhum projeto pedagógico de educação integral tão avançado dentro da legislação dos limites como o nosso. E olha, não é por causa dessa gestão, não. É por causa desta luta de nós educadores em negociação dura com esta atual gestão e com as que vierem. O avanço aqui é a gente ampliar nosso mundo, ampliar o nosso estudo,
a gente entender a potencialidade da intersetoriedade. A interdisciplinaridade também, porque a também interdisciplinaridade a gente já está dando conta. Isso é uma demanda do mundo. Mas na esfera da gestão, só para terminar, é só a filosofia. Secretaria de Transporte, Secretaria do Esporte e Lazer, Secretaria de Praça, várias secretarias pensando no projeto de educação a partir do que a gente já tem. É o conceito do Rubem Alves que ele falava, não vou nem endossar, não é, o teórico que era o Rubem Alves, mas é cidade aprendiz, né? Porque não é só o local, mas é a sociedade, né? Porque é a sociedade que nós queremos, com menos desigualdade. A gente já passou por um momento, podemos avaliar e é uma trajetória, e né? pautar um novo. Mas a gente já tem algo em mão, que é a trajetória. Não é uma ideia, uma possibilidade, uma hipótese. Não, é uma trajetória já comprovada, com acertos e erros. E uma coisa que eu vou sempre bater na tecla agora que eu estou aprendendo como OP. A gente focar o aluno, focar a comunidade escolar, mas o aluno, o que o aluno está aprendendo na escola. Como o aluno está aprendendo na escola, né? E isso é uma coisa agora que, assim, como orientadora pedagógica, é o meu norte, o meu motim. Que quando eu era professora, eu lembro que meus pensamentos ainda estavam assim, o que eu faço para ter a relação com ele? Agora eu estou assim, o que ele precisa? Quais são os indícios que ele está me mostrando, o que ele está me mostrando do que ele precisa, o que eu vou precisar para fazer um ao redor dessa turma, um ao redor desse aluno, para que a gente alcance produtos ou resultados qualitativos, bons, que sejam significativos para esses meninos de verdade, sabe? Isso é questão de envolvimento, é história de vida, assim, é compromisso de vida. É isso mesmo. Eu acho que a partir de um certo momento é que a gente chega nesse nível, viu, Carol? Porque no começo não sabemos. Depois nós continuamos sem saber, mas já temos uma vivência, essa é a diferença. Então a minha trajetória é mais ou menos isso, Roberto. Ai, que maravilha. Eu estou muito agradecido. E é legal, porque você tem uma trajetória bela de luta e é fruto de políticas públicas na educação, que é o que a gente está tentando fazer, mas num patamar mais elevado para essas gerações que estão entrando aqui nessa escola. E aí, vou até falar para você, eu não sou muito ligada. Eu sou mais da prática. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de saber das coisas, mas o meu campo é o fazer. Você sabia disso? Eu sabia, mas do jeito que você fala, dá até a impressão que você tem uma praxis, né, que é a palavra correta. Isso, aqui. Porque no fazer há muito saber. E no saber, mesmo esse saber distanciado, alienado, há um fazer que foi distanciado, mas nenhum saber é um saber isolado de um mundo de ideias, ideais, etc. Entendeu? Ele é um saber, geralmente vem da burguesia da classe dominante, escravista, etc. Por mais que ele tente ficar isolado da sua origem, dá para detectar. Então, por isso que a educação não tem neutralidade, né? Não. Então, eu não posso negar que o teor das perguntas que eu fiz para você, os ângulos da minha câmera, o envolvimento real em que você está nessa escola, tudo mostra que não há neutralidade nenhuma aqui. São pessoas que têm uma formação científica, têm objetividade, têm referencial teórico, mas estão envolvidos com o construir o novo. Isso e mesmo. O novo é libertador, pelo menos para mim. Eu me libertei através da escola e da educação, e eu tento ajudar os meus alunos, a minha OP, a minha colega de escola, a nos libertar, porque se a gente tem prazer no que faz,
a gente consegue se libertar a si mesmo e ao próximo. Acho que talvez seja isso que Paulo Freire dizia, né? Ele dizia muito disso, né? Eu aprendi muito com Paulo Freire, teoricamente. Eu sou discípula dele, eu não vi. Mas não eu também sou discípulo da senhora. Mas eu li quase tudo que ele fez. Eu sou discípulo da senhora, porque eu sabia que a senhora entrando aqui, a mera presença ia revolucionar. E agora que eu estou conhecendo a sua trajetória de vida com maior profundidade e graças a Deus, eu acertei. Eu acertei. Agora você está entendendo os turbantes. Estou entendendo. Está entendendo. Não, e também que a aposta que eu fiz que ela vai nos ajudar. A questão da participação, você vê, eu tenho alguma, eu sei, é difícil, mas prezar pela participação de todos, por acolher, pelo menos acolher a opinião de todos. E isso é difícil. É difícil, mas construir democracia, construir tecnologias sociais sempre foi, sempre será difícil. Mas possível, porque há uns aí negativistas e pessimistas que acham que esse país não consegue, não tem capacidade, não. Tem que imitar Chile, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não temos que imitar Chile nenhum. Quando alguém fala isso, Alberto, fala assim, esse país é você, meu querido. E o que está fazendo? Quando eu reclamo do Brasil, você tem que pôr que o Brasil é você também. Pois é, eu sou parte da realidade. Eu sou parte dessa realidade. Se não tá bom, uma parte da culpa é minha. O meu tamanho e o que é que eu posso fazer para transformar isso? Né? É o que eu estou tentando fazer por meio dessa escola. Ainda bem que não estou sozinho. Não mesmo. Obrigado. Eu estou muito feliz, viu? Porque eu espero que daqui a 100 anos escutem o nosso depoimento. Porque uma entrevista sempre é um diálogo. Por mais que eu esteja fora da câmera, na verdade, a Carol estava falando comigo em relação comigo, porque ela já me conhece como educadora aqui. Então, por isso que ela é minha co-roteirista nesse depoimento. Obrigado, Carol. De nada. yeah.